Queridos, é com muita alegria em nosso coração em receber da parte do Senhor mais esta oportunidade. Nós agradecemos ao Senhor e agradecemos ao Senhor também pela sua vida, cultuando ao Senhor neste horário juntamente conosco, onde quer que você estiver. Nós desejamos que as boas mãos do Senhor te alcance com todas as sortes de bênção, tanto para você, bem como aí para a sua família e seus projetos de vida, né? Queridos, para a meditação nesta oportunidade, o livro é Mateus capítulo de número 16 e o versículo também de número 16, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós mencionamos a palavra Jesus, né, ela vai chegar no nosso entendimento, no entendimento de cada um, de maneira diferenciada. Talvez o entendimento que eu tenho acerca do Senhor não é o mesmo entendimento que você tem. A palavra do Senhor nos dá um entendimento único, né? Nos dá um entendimento único acerca de quem é o Senhor, não é? Acerca do projeto, dos propósitos do Senhor Jesus, quem verdadeiramente Ele é. A palavra do Senhor nos fala quem Ele é, mas em cima da visão da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, tem muitas pessoas que sustentam as suas verdades, né? Ou seja, que sustentam as suas opiniões. Para muitas pessoas, Jesus é uma pessoa inspirada, né? Para outras pessoas, Jesus foi um homem comum. Para outras pessoas, Jesus é o Filho de Deus, né? Para outras pessoas, Jesus não existe, né? E por aí afora, se a gente for parar para analisar a opinião acerca do Senhor Jesus, né? Nós vamos ver que há diversas. Isso aí é porque pelo entendimento de cada um. Mas a palavra do Senhor nos dá o verdadeiro entendimento, conforme foi falado, acerca do Senhor Jesus. Quem o Senhor Jesus verdadeiramente é. A palavra do Senhor vai nos apresentar de maneira muito clara. Mas nem todos usam a palavra do Senhor, nem todos têm o conhecimento da palavra do Senhor, nem todos acreditam a verdade que é a palavra do Senhor e anda pela sua verdade. Então daí o entendimento acerca do Senhor ser muito variado. Muitas pessoas, né, têm pensamentos bem diferentes do que verdadeiramente o Senhor é, mas é o pensamento de cada um, e é interessante que nestas questões de pensamento e de defender a sua ideia, o Senhor te respeita. Você pode pensar o que quiser, né? Você viver o que quiser e o Senhor vai te respeitar. Nós sempre falamos que o Senhor nos dá toda a liberdade de sermos e pensarmos o que quiser. O Senhor só não nos dá a liberdade das consequências de nossa escolha. Isso aí o Senhor nos dá. Se estivermos pensando errado ou fazendo errado, consequências elas virão. Isso aí nós não temos o direito de escolher. Mas o direito de ser, de pensar, isso aí o Senhor respeita cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, eu achei ele muito curioso. Olha, inclusive é um dos textos que é muito pregado mesmo. E eu achei o interessante por quê? Porque o Senhor, ele vai querer saber a respeito de algo. Mas eu falei, mas o Senhor querer saber a respeito de algo, sendo que Ele sabe de todas as coisas, mas tudo que o Senhor quer saber é para me ensinar. Não é para matar uma necessidade de conhecimento dele, não. O que o Senhor quer saber é para que eu e você tenha o aprendizado. E foi justamente aqui o que aconteceu. Certa vez o Senhor vira todo o cenário, né, do que estava acontecendo no momento aqui, quando Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que estava acontecendo aqui? O que gerou esta palavra de Pedro? Foi uma pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus foi esta aqui, ó. Aqui, em outras palavras, falando com as minhas palavras, né? Aqui, o que eles andam falando a meu respeito? No entendimento das pessoas, o Senhor faz duas perguntas, viu? Olha. Ó, no entendimento das pessoas, quem é? Quem sou eu?
Aí os discípulos começaram a responder, ó, uns aí tá falando que o senhor é Jeremias, outro tá falando que o senhor é Isaías, outro tá falando que o senhor é um dos profetas, outro tá falando isso, outro tá falando aquilo, uma série de argumentos, né, que eles disseram, né, em relação ao que as pessoas pensavam de Jesus, ou um dos profetas, João Batista, né? E era o que as pessoas pensavam. Essa foi a primeira pergunta de Jesus. Aí o Senhor então vira para os seus discípulos, né? Vira para a sua igreja e faz também a mesma pergunta. E vós? E vós? E vocês, meus discípulos? E vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí a palavra do Senhor vai chegar aonde que nós lemos, né? O versículo de número 16, do capítulo 16 de Mateus, a palavra do Senhor fala que Pedro, ele se levanta, né? Com esta resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Eu acho muito interessante a segurança de Pedro com relação a isso e a própria atitude de Jesus em relação à resposta de Pedro. Porque esta não é uma resposta humana, esta não é uma resposta com entendimento humano, esta é uma resposta com discernimento, com revelação do céu, porque nós não temos, querido, a capacidade de entender verdadeiramente quem é Cristo se ele não nos se revelar para nós. Isso, entendimento humano não tem. É por isso que, se você começar a saber acerca de Jesus com relação às pessoas, você vai entender que as pessoas têm um conhecimento, sim, tem um conhecimento, mas é um conhecimento muito vago acerca de quem verdadeiramente é Jesus. E aqui Pedro, ele foi inspirado, ele foi revelado pela própria presença de Deus em responder verdadeiramente quem o Senhor Jesus é. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é crer nas profecias, olha. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é crer na crucificação. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é crer no amor de Deus. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é crer no ministério da reconciliação. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é falar do plano divino de salvação. Queridos, e se a gente for parar para analisar o peso da resposta do apóstolo Pedro aqui, nós vamos ver que é grandiosa, é tão grandiosa que o próprio Senhor vira para ele e diz assim: feliz és tu. Feliz és tu. Por que o Senhor falou: Pedro, feliz és tu, após esta resposta? É porque ele tinha o entendimento. E aí é justamente esse ponto que eu gostaria de ficar um pouquinho com você para esta rápida reflexão acerca do entendimento, queridos, que nós devemos ter, né, em relação a quem é Jesus. Quem é Jesus? A palavra do Senhor as pessoas que têm por hábito de ler a palavra do Senhor, né, os leitores da Bíblia, vai entender que na trajetória do Senhor aqui nesta terra, ele foi rejeitado por muitas pessoas, né? Muitas pessoas fizeram oposição àquilo que ele pregava, muitas pessoas tentaram até agredi-lo, muitas pessoas, né, fizeram muito mal para o Senhor, o rejeitando, enquanto aqui nós vemos uma pessoa declarando verdadeiramente quem ele é, o aceitando, o reconhecendo como verdadeiramente ele é. Então, o que falta para nós, queridos, muitas vezes é o entendimento real de quem o Senhor significa para você. Para muitas pessoas, né, que tiveram aquele contato pessoal com o Senhor, quando aqui ele passou por esta terra, para muitas pessoas o Senhor Jesus foi simplesmente aquela pessoa que curou a sua enfermidade, né? Para outras pessoas, o Senhor Jesus foi aquele que deu um livramento de morte. Talvez
Outras pessoas, né, tiveram o Senhor Jesus simplesmente sendo alguém que supriu uma necessidade qualquer, uma direção, uma orientação. Mas, queridos, o Senhor Jesus, ele é muito mais do que isso. Então, quando Pedro afirma que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está falando, tu és o unigênito de Deus. Aquele que as profecias falam que viria para salvar o mundo, e hoje os nossos olhos te contemplam. É isso, querido. Esta é a revelação, é o entendimento de salvação. Por quê? Porque a palavra nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Se não for por intermédio da vinda do Senhor e crermos nisso, não tem uma outra forma de estar reconciliado com o Pai. Então, entender que Jesus é o Filho de Deus é entender na profecia, entender as profecias acerca que o Messias viria, como veio. E viria como um propósito, como cumpriu fielmente o seu propósito. E para nós hoje resta é crer. É entender, é reconhecer e obedecer. Eu não sei quem que é o Senhor para você, querido. Quando você fala esta palavra, Jesus, eu não sei como é que ela chega no seu entendimento, mas uma coisa eu te falo. Se você vê a importância desse nome somente nas questões materiais, né? Como um suprimento de necessidade, uma necessidade qualquer, eu quero deixar bem claro nesta oportunidade que o Senhor, ele é muito mais e quer ser muito mais do que simplesmente alguém que pode cuidar de você nas questões materiais. Aqui, quando Pedro fala que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava se referindo a alguém que pode fazer por você muito mais do que os teus olhos podem contemplar, muito mais do que o teu entendimento pode te mostrar, muito mais. O Senhor Jesus quer para você aquilo que é eterno, querido. E somente Ele pode suprir as nossas necessidades. Por isso nós não podemos ver o Senhor simplesmente como aquela pessoa que nos dá uma bênção material, não, né? Não fica simplesmente correndo atrás da bênção, mas procure aquele que é o dono da bênção, porque a bênção muitas vezes ela passa, né? Ela passa. Muitas vezes a bênção passa. Mas o abençoador não. Estar com o abençoador é ter a bênção eterna, a presença dele conosco, que conforme diz a sua palavra em uma das promessas do Senhor, é a companhia. E nós cremos, queridos, fielmente, que a companhia do Senhor na nossa vida, ela começa aqui e há de se estender por toda uma eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o entendimento, né? Para que você possa ter este entendimento verdadeiro acerca de quem é o Senhor Jesus. Eu gostaria de fechar essa palavra dizendo que quem tem o entendimento, olha só, quem tem o entendimento verdadeiro de quem é o Senhor Jesus, tem a possibilidade de viver as suas promessas. Outro não tem. Que Deus te abençoe para que você possa ter esse entendimento de saber que o Senhor, ele tem para nós, né, infinitamente mais do que aquilo que nós desejamos. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, este momento de reflexão, a palavra do Senhor, Deus amado, que apresenta o teu Filho como sendo, ó Pai, aquele que é o caminho, é a verdade e é a vida, e que não tem acesso ao Pai que não seja por meio de Jesus Cristo. Nós agradecemos o Senhor por esta verdade, e que a tua graça dê, Senhor, para cada um de nós esse entendimento este que jamais venhamos abrir mão desta convicção. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque cada dia ela nos orienta e nos mostra o caminho a seguir. Assim nós oramos agradecidos, pedindo a bênção do Senhor por todos quanto estão conosco, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Senhor, e assim nós oramos agradecidos, pedindo que a boa mão do Senhor possa estar abençoando cada um
com as mais ricas sortes de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.